Quero começar falando sobre uma entrevista muito boa que o Marcos Herrmann, vice de futebol do Grêmio, concedeu hoje à tarde à Band. Vários assuntos abordados, entre eles aquele que diz respeito à motivação, à mobilização que é feita pela direção, pela comissão técnica em relação aos jogadores para que reajam no jogo deste sábado contra o Corinthians. A pancada contra o Flamengo foi muito forte, mas a vida prossegue. Tem jogo nesse sábado, é jogo que pode colocar o Grêmio fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e é preciso, portanto, que os jogadores tenham um melhor desempenho dentro de campo, não fiquem abatidos com tudo que aconteceu. A pergunta foi ao Marcos Herrmann o que foi feito com os jogadores dessas reuniões. Ele disse que houve, de fato, encontros com os jogadores, uma conversa do Filipão com os jogadores e também uma conversa dele próprio, Marcos Herrmann, e do executivo Diego Serri, conversas individuais com os jogadores. Houve, portanto, dois tipos de encontro, um coletivo, Felipão conversando com todo mundo, depois diálogos individuais, conversas individuais com os jogadores. E o teor dessa conversa foi o seguinte: o Grêmio, desde a chegada do Felipão, tem tido um crescimento no Campeonato Brasileiro e o que aconteceu no segundo tempo do jogo da quarta-feira não pode ser colocado acima desse crescimento. Os 45 minutos, palavras do Marcos Herrmann, os péssimos 45 minutos finais contra o Flamengo não podem contaminar o que houve de evolução com o Felipão. Também falou a respeito de um tema muito polêmico: por que o zagueiro Juan foi liberado para ir à Itália justamente no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Ele disse que essa decisão havia sido tomada antes já, não foi agora, foi quando a negociação aconteceu e ali se acertou com o Sassuolo da Itália que em algum momento ele teria que viajar para a Itália. Como o Grêmio prioriza o brasileiro, entendeu que o momento mais adequado seria a Copa do Brasil. Claro, aí houve essa coincidência muito ruim, por isso que a crítica pegou, mas era uma coisa, segundo o Herrmann, que não poderia ser revertida. Dois jogadores reintegrados ao grupo principal do Grêmio, o Everton Cardoso, o atacante, que ele foi trocado pelo Luciano, e o lateral Vitor Ferraz. A sensação que eu tinha era de que a reintegração deles era para evitar futuras dificuldades na área trabalhista. O jogador não pode treinar em separado durante muito tempo, então, para se preservar, o Grêmio teria chamado os dois de volta. Mas não, é uma questão técnica mesmo, os jogadores serão aproveitados. Se houver necessidade, o Felipão vai utilizar tanto o Vitor Ferraz, que é lateral direito, quanto o Everton Cardoso, que é atacante.